Shalom, shalom, pessoal do Brasil e do mundo. Então nós temos hoje um assunto muito importante para nos levar até vocês. Um assunto que vem nos trazer um conhecimento sobre o Mashiach. Muitos dizem que o Mashiach que nós anunciamos é Jesus. É o chamado pelos israelitas, o judeu de todo mundo, como JC. Mas nós provamos que o que nós pregamos realmente é o profeta de Devarim. Que todos os rabinos conhecem a respeito do profeta de Devarim, que em Deuteronômio 18:18 fala sobre o profeta que viria. Muitos dizem que é Yahushua ben Nun, mas aí vamos analisar Yahushua ben Nun, conhecido como Josué ou Oséias. Analisar. Então nós vemos que Yahushua ben Nun, que prova tem que ele não conseguiu colocar o povo de Israel na presença do Criador? Então a prova é o seguinte: quando o pessoal voltou do cativeiro, a passagem que diz, quando eles liam na praça a Torá, então eles dizem: encontramos as Moadim, que não fazíamos desde de Yahushua ben Nun, ou Josué, o mundo chama. Então nós vemos que aí Yahushua ben Nun não resolveu e não conseguiu levar Israel na presença do Criador. Eles rebeliaram. E aí quando voltaram do cativeiro de Babel, eles estavam ensinando sobre a Torá e chegou a esse conhecimento que não teria feito desde aquela época. Não era o que viria depois de Moshe, porque não guiou. Está falando de um profeta, de um Mashiach, que guiaria o povo para sempre, até os 7.000 anos, Shabat final, o último Shabat. Esse 7º dia, agora os 7.000 anos que nós estamos anunciando, que nós estamos falando, é porque é o reino do Criador, que cumpria-se a profecia que nós seríamos entre as nações como estrela nos céus e areia na praia, para ser uma luz para as nações. Cumprindo essa profecia, que nós ia anunciar o reino por 1000 anos, por isso que esse 7.000 anos chama Shabat. Que aí nós entramos no 7.000, passou 6.000, 4.000 antes do Mashiach, 2.000 depois do Mashiach e 1.000 agora quando nós estamos retornando, porque a aliança foi feita para o povo de Israel, não para gentil. Ele diz: sucederá, Devarim 18. E eu levantarei um profeta de entre seus irmãos semelhante a ti, e porei minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo quanto eu ordenei. Então, o que foi ordenado a Moshe? O que foi ordenado a Moshe? A Torá, os 5 livros. E esse profeta ia falar tudo quanto tinha ordenado a ele. E sucederá que todo aquele que não escutar as minhas palavras que eu falar em meu nome, eu requererei dele. Então, quer dizer, naqueles tempos ninguém escutou. Então, se fosse José ben Nun, ou Rocheia, ou Josué, que as pessoas colocam esse monte de nome nele, o nome dele mesmo é Yahushua ben Nun. Então, às vezes que ele levantaria um profeta e que esse profeta tinha a palavra. Então, se tivesse a palavra na boca do ben Nun, ele teria levado essa mensagem. Aí nós vemos em Irmiau 31:31. A profecia do novo concerto, porque até ali não tinha Israel permanecido na presença do Criador.
Então ele precisaria de fazer um novo concerto com o seu povo, não com as nações, igual as nações e os religiosos pensam. Aí diz assim no 31 aqui: dias vem, diz Yahweh, e eu farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com os vossos pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra de Mitzray, cuja aliança eles quebraram, embora eu fosse o marido para ele, disse Yahweh. Então, quer dizer, não confere com Devarim, porque Devarim 18:18 diz que o profeta ia falar a palavra do Criador. Então não confere, sendo Yahushua Ben Nun, o profeta de Devarim 18, que ia suceder Moshe, na verdade que ele sucedeu, mas estava falando de um outro profeta. E esse profeta, esse outro profeta que estava falando, seria um profeta que todos iriam ouvir a ele. Não seria um profeta igual Ben-Nun. Ele falou, mas o povo não ouviu, porque nós vemos aqui que a aliança estava quebrada. Ele tinha feito uma aliança, mas quebraram a aliança. Irmial 31:31. E ele ficou de fazer uma nova aliança com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que eu tirei da terra de Mitzray. Aí nós vemos que os outros versos que eu não vou ler agora para não ficar muito comprido esse vídeo, nós vemos que os outros versos falam do nascimento de um libertador, e esse libertador conferindo com Irmial 31:31, conhecido como Jeremias. Aí nós vemos que aí veio o Mashiach, que aí logo no começo eu falei sobre Jesus, mas nós não pregamos Jesus, não anunciamos Jesus, porque na verdade Jesus é da Igreja Católica. Jesus, ele veio para sentar no lugar do verdadeiro Mashiach, segundo Tessalonicenses. Mas nós falamos do Mashiach, daquele que não aceita sem Torá. Porque Jesus aceita sem Torá. Porque todo mundo sabe que Jesus veio abolir a lei. E todo mundo fala, não, ele aboliu a lei. Se alguém fala que não aboliu, porque conhece alguns versos assim, mas ele aboliu a lei, porque... Mas o profeta de Devarim, ele ia falar todas as palavras do Criador. E nós vemos assim, quando esse profeta de Devarim vir depois do reino, depois dos 7.000 anos, como foi citado, o profeta de Devarim vai dizer: e então eu declararei a ele, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que viola a Torá. Então ele vai declarar àqueles que não vivem a Torá, enquanto o JC, Jesus, ele está recebendo o sem Torá. Não, nós não precisamos não, que nós estamos na graça, quer dizer, porque nós estamos falando aqui de um novo concerto em que o Mashiach diz que ele não vai receber o sem Torá. Só que aí, o Rua, né, esse que chama, que aí até eu vou usar o termo espírito, que está sobre as pessoas, que não é espírito, mas acaba sendo um espírito porque é maligno, né? É um ídolo maligno. Ele desvia os pensamentos das pessoas dizendo que o Mashiach veio desfazer da lei, que o Mashiach cumpriu a lei e nós não precisamos de cumprir. Mas ele falou que todo aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino, e aquele que não cumprir será chamado menor. Eu já citei várias vezes em vídeos anteriores que as 10 moças que estavam lá esperando, 5 era prudente e 5 era louca. As prudentes ouviu a Torá e viveu a Torá, e quando chegou naquele dia, aí entraram para as bodas com o cordeiro, mas as outras 5 falaram: não conheço. Então os que praticam a Torá serão recebidos no último dia, mas quem não pratica a Torá não serão recebidos. E então eu declararei a eles: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que viola a Torá. Eu falo isso sempre nos meus vídeos, mas é porque eu quero conscientizar ao povo para voltarem às Escrituras e para viver as Escrituras. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom. E continuamos em outros vídeos esse assunto, porque vai ter vários vídeos falando desse assunto.